E aí pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Elton Borges com mais uma questão da CEPCAR 2020-21, né? Um projeto com o curso preparatório Borges, famoso CPB. Quer conhecer mais sobre a instituição? Acesse lá cursoborges.com.br ou entre em contato 11 22 21 8493. Não esquece não, se está gostando desses vídeos aqui, desse playlist, me segue no meu canal youtube.com/professor Elton Borges e me acompanhe em minhas redes sociais @professor Elton Borges. Então vamos para mais uma questão da CEPCAR. Então estamos aqui no nosso quadro negro, né, para fazer a questão 43 da CEPCAR 2020-21, né, versão A. Então vamos lá, vamos começar com a nossa leitura, né? Então vou pegar aqui. Ele fala o seguinte: considere em naturais não nulos. Então, toda vez que esse asterisco vier junto com o conjunto numérico, né, simbologia de conjunto numérico, está dizendo que está excluindo o elemento zero, né? Ele fala o seguinte: os 6 menores números consecutivos, tá escrito? Então, os 6 menores números naturais diferentes de zero consecutivo. E aí ele me dá uma sequência de ordem. Ele fala: a soma dos 3 menores é igual a A soma dos 3 maiores é igual a B, o número A é divisível por 5 e o número B é divisível por 6. E depois vai mandar a gente analisar as alternativas. Então, primeiro passo, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. O que a gente pode falar. A gente vai falar o seguinte: vou chamar de Nzinho, tá? Vou chamar o número de N. Então, eu tenho que N pertence aos naturais não nulos, certo? E eu tenho que, ele falou o quê? Que são os 6 menores números consecutivos, né? Então, se eu chamei de N, o primeiro número vai ser quem? Vai ser N. O próximo, N mais 1. O próximo, N mais 2. O próximo, N mais 3. O próximo, N mais 4. E o próximo, N mais 5. Verifica, né? Nós temos aqui 6 números, ó. N, N mais 1 e N mais 2, 3 números. N mais 3, N mais 4, N mais 5, mais 3 números. E ele fala que esses 3 primeiros números aqui a gente vai relacionar e esses 3 últimos números aqui a gente vai relacionar. Então vamos lá. O que ele me diz? Ele fala que a soma dos 3 menores é igual a A. Então eu tenho que N mais 1 mais N mais 2 é igual a esse número A. Então, N mais N mais N vai me dar 3N mais 3 é igual a A. Eu ainda posso colocar esse 3 em evidência. Vai dar N mais 1 igual a A. Professor, por que o senhor colocou em evidência? Porque a gente vai fazer a seguinte análise. Olha, ele nos deu aqui, ó, que a soma dos 3 menores é igual a A, foi o que a gente fez. E falou ainda sobre o número A, que o número A é divisível por 5. Então, em cima dessas duas afirmações, eu tenho o seguinte, ó. Se o número A é divisível por 5, eu tenho o A que é 3 vezes um outro número. Então, 3 é múltiplo de 3. Não tem o que falar, né? Então, quer dizer que para que o A seja múltiplo de 5, quer dizer que esse número aqui, N mais 1, tem que ser múltiplo de 5. Tá? O que é que significa isso? Que esse número N mais 1 podia ser 0? Poderia se não tivesse a restrição dos naturais não nulos. Então, o A não pode ser 0, né? E nem o N pode ser 0. Então, não pode ser 0. Agora, se o N for... Qual é o valor que o N tem que assumir? Essa é a minha pergunta. Qual é o valor que o N tem que assumir para que esse número N mais 1 seja múltiplo de 5? Então, perceba que N mais 1, para ser igual a 5, N pode ser 4. Então, o primeiro resultado que eu posso tirar aqui facilmente é que esse N pode ser 4. Então, olha só. Então, como é que eu cheguei nesse 4, né? Então, de novo, N mais 1 tem que ser múltiplo de 5, né?
Então pode ser 0, 5, 10, 15, assim sucessivamente. Não vai poder ser 0 porque ele deu a restrição que os naturais não nulos. Então eu não posso ter n igual a 0. O resultado dá 0, né? Mas se colocar para que ele seja o próximo múltiplo de 5, que seria o 5, eu poderia utilizar o n como sendo 4, porque 4 mais 1 vai dar 5, alcança o 5, então 4 serviria. Próximo seria o n igual a 9, 9 mais 1, 10, 10 é múltiplo de 5. E assim eu poderia pensar numa sequência de números, né, que seria múltiplo de 5. Né? Só que ele falou que são os 6 menores números consecutivos. Então eu tenho que pegar o primeiro múltiplo de 5. E aí o primeiro múltiplo de 5, né, o n mais 1 ser do primeiro múltiplo de 5, o n só pode ser 4. Então, ó, eu tive que respeitar a condição que era o conjunto dos naturais, então o n não podia ser negativo, o n não pode ser 0, né? Então é a partir do 1 em diante. Então, n mais 1, para que seja múltiplo de 5, o n só pode ser 4. Por quê? Porque ele pediu os 6 menores números. Então, o menor número que o n pode assumir para que esse número seja múltiplo de 5 é o n igual a 4. A gente chega na nossa primeira conclusão. Beleza, chegamos que o n igual a 4. Eu preciso fazer a verificação se ele vai servir, porque senão eu vou ter que olhar para o próximo n, que seria o n9. Né? Porque 9 mais 1 vai dar 10, seria múltiplo de 5. Então, vamos pegar agora a segunda situação, a segunda colocação dele aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo aqui com esse verdinho. Ele fala que a soma dos 3 maiores é igual a B. Então, olha aqui em cima, eu vou ter agora n mais 3 mais n mais 4 mais n mais 5. E ele fala que esse é o meu número B. Então, n mais n mais n vai dar 3n. Mais 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 igual a B. E aí eu posso colocar o 3 em evidência também, porque vai ter uma análise de multiplicidade. Vai dar n mais 4 igual a B. Perceba que eu já achei um valor para n. Eu preciso fazer uma verificação. Né? Então eu vou dizer o seguinte. Se n for igual a 4, o que implica dizer isso? Então eu teria 3 vezes 4 mais 4, 8, e daria 24. E esse seria o valor de B. Então, será que é verdade? Se o B for 24, vamos verificar se o B é um número divisível por 6. Show de bola! 24 é por 6. Então, eu acabei de achar o B, eu acabei de afirmar que o n vai ter que ser 4. Então, se o n for 4, além do B ser igual a 16, eu tenho também facilmente que o meu A vai ser quem? Vai ser 3 vezes 4 mais 1, a gente viu que era 5, que vai dar 15, e isso seria o nosso B. Então, com isso, eu acharia o valor de A e de B. Vou pegar aqui assim, ó. Só fazer uma correção. Aqui não é B, né? Aqui é A. Então, eu acabei de achar o valor de A e de B, respeitando todas as condições que ele me deu aqui em cima, né? Todas essas 4 afirmativas. Ele falou que a soma dos 3 menores é igual ao número A, a soma dos 3 maiores é igual ao número B. Ele falou que o A é divisível por 5 e o B é divisível por 6. Então, eu tive que usar aí, né, todo o meu conhecimento aí de teoria dos números. Então, a gente viu que o A seria 3 vezes um número para dar esse A. Então, 3 é múltiplo só de 3. Para que o A seja múltiplo de 5, quer dizer que n mais 1 tinha que ser múltiplo de 5. Com isso, a gente viu que o n, respeitando a condição que seriam os naturais não nulos, n não podia ser negativo e n não podia ser 0. Então, o primeiro número que o n pode assumir para que seja múltiplo de 5 seria 4. Mas ele poderia assumir como 9, que daria 10, e assim sucessivamente. E aí o que acontece? Como eu quero os 6 menores números consecutivos, então quer dizer que o n, deveríamos verificar primeiramente se o n igual a 4 também vai ser verdade na segunda situação, que é o quê? A soma dos 3 maiores me dá o número B, onde esse número B é divisível por 6. Então, verificando lá na situação do número B,
A gente tem 3 vezes n mais 4 igual a b. Se o b for 4, daria 3 vezes 8 igual a 24, e 24 seria esse número b. E aí, 24 é realmente um múltiplo de 6. Então, com isso, eu consigo afirmar que o n é 4, e o a vai ser 15, e o b é 24. Então, achei os meus elementos. Agora, eu preciso fazer a análise da resposta. E aí, vai ficar uma das estratégias que a gente sempre traça, né? Para análise de resposta, é você começar de baixo para cima, né? Então, vamos começar da delta até a alfa. Então, vamos lá? Vamos fazer isso? Vou passar um traço aqui. Passar um traço aqui e vamos analisar as alternativas. Tá? Então, primeiro eu vou analisar a delta. Ele fala que o mínimo múltiplo comum de A e B é 120. Então, quer dizer que eu vou tirar o MC de 15 e 24. Então, uma das formas de a gente achar o MC rápido é fatorando simultaneamente. Então, vamos lá. É o comum e não comum de maior expoente. Nesse caso, eu vou, né, fazer aqui. Vamos lá. Opa, desculpa. Primeiro número primo seria o 2. Então vai dar 15, vai dar 12 por 2, vai dar 15, vai dar 6 por 2, vai dar 15, vai dar 3 por 3, vai dar 5, vai dar 1, e por 5 vai dar 1 e vai dar 1. Por MC, por essa técnica, a fatoração simultânea, sempre vai chegar na fatoração máxima. E aí, o MC nada mais é que o produto disso, né? Como a ordem dos fatores não tem o produto, eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12 vezes 10 e colocar o zero no final, que é quanto? 120, que é o que ele falou. O mínimo múltiplo comum é 120. Mas se eu quiser analisar as outras respostas, a partir daqui já seria fácil também, olha só. Ele falou que o produto de A por B é um quadrado perfeito. Esse cara aqui é legal, ó. Puxar para cá. Analisar a chave. Então ele está falando que A vezes B é um quadrado perfeito. Então eu tenho 15 vezes 24. Deixa eu seguir a minha linha de trabalho, né? Tá fazendo canetinha branca. Então 15 vezes 24. Para ser um quadrado perfeito, a princípio seria o produto de dois números iguais. Mas tome cuidado com isso. Então uma forma de você afirmar se é ou não é quadrado perfeito é o seguinte: analisa a forma fatorada. Quem é 15? É fácil analisar 15, né? A gente também já fez ali do outro lado. Mas ser 15 seria 3 vezes 5. Vezes. Quem é 24? Pense em dois fatores, que tal que a sua faturação completa seria números primos. Então seria 8 vezes 3. Por quê? Ó, eu tenho 3 vezes 5. 8 é 2 ao cubo vezes 3. Então eu tenho aqui que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso seria a fatoração completa de 15 vezes 24. E aí acontece, para que seja um quadrado perfeito, se as bases são números primos, os expoentes obrigatoriamente, né, deveriam ser expoentes iguais e múltiplos de 2. Né? Então 2, 2, 2, 4, 4, 4, que na verdade também a gente pode fazer uma potência de potência, né? Então, esse camarada aqui não é, ó, percebe que aqui eu tenho o expoente 3, aqui eu tenho o expoente 1 e aqui o expoente 2. Então, ele não é um quadrado perfeito, tá? Então, essa seria a visualização de forma mais clara, né? Do que seria um número quadrado perfeito. Então, é um número vezes ele mesmo, né? Então, para isso, eu preciso que os expoentes, né, sejam expoentes múltiplos, os expoentes sejam múltiplos de 2, tá bom? Beleza? Ou caso seja um par, né? Vamos analisar a próxima. Ele fala que o máximo divisor comum de A e B é um número maior que 10. Aqui eu já posso fazer aqui a partir da delta, ó. Por quê? O MDC, numa fatoração simultânea, eu também consigo tirar. Basta eu verificar aonde foi realizado
né, a decomposição de todos os números ao mesmo tempo. Somente aqui, ó. Somente aqui aconteceu a fatoração simultânea de todos. Ó. 15 por 3 deu 5 e 3 por 3 deu 1. Então quer dizer o quê? Que o MDC de 15 e 24 é 3. E ele falou que o MDC de 15 e 24 é maior do que 10. Então é falso, né? E por fim, ele falou que A mais B é um número múltiplo de 12. Então se eu pegar aqui a alfa, A mais B é múltiplo de 12, A mais B seria 15 mais 24, que vai dar 39. E 39 não pertence aos múltiplos de 12, né? 39, quem é 39? É 3 vezes 13, ou seja, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 13, ele não é múltiplo de 12. Então é falso, né? Então, como a gente já tinha analisado, a resposta correta seja a delta. O mínimo múltiplo comum de A e B é 20. Mas aí é uma boa questão, né? Explorando vários conceitos aí interessantes. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, tá? E nos encontramos na próxima questão.